isso aí, pessoal. Átomos são feitos de prótons e nêutrons no núcleo e a gigantesca eletrosfera envolve um núcleo minúsculo onde os elétrons orbitam em altíssima velocidade, elétrons que são negativos. Átomo neutro é que nem corpo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Corpo positivamente carregado, excesso de prótons. Corpo negativamente carregado, excesso de elétrons. Como o homem é doente o suficiente para descobrir a carga elementar, a carga de um próton é a carga de um elétron, basta contar quantas partículas a mais eu tenho, ou prótons a mais que elétrons, ou elétrons a mais que prótons, e multiplicar pela carga de cada partícula. Assim eu descubro a quantidade de carga de um corpo. Se eu quiser calcular a intensidade da corrente elétrica que flui por um determinado corpo, eu pego a quantidade de carga e divido pelo tempo que essa carga demorou para percorrer este objeto, este condutor. Intensidade de corrente elétrica. Uma coisa então que eu não comentei e que é importante saber é que esta ideia de intensidade de corrente elétrica ela é muito bem-vinda. Mas imaginem vocês uma situação onde a corrente elétrica partiu de zero e foi crescendo linearmente. E depois de 10 segundos a corrente elétrica atingiu um valor de 8 amperes. Se eu for usar esta fórmula diretamente ali, vai dar problema. Calcule a quantidade de carga para a situação descrita no gráfico. Se o aluno joga na fórmula, se ele diz que o I é 8, ele na verdade vai estar considerando que o I era sempre 8, né? Que não é a situação que foi representada. Concordam comigo? Por isso que a fórmula usada diretamente vira lixo. Então, muito perigoso isso aí, né? Ah, eu aprendi a usar a formuletinha. Ah, vou usar a fórmula. Vamos com calma. Esta intensidade, se nós formos ver, é uma intensidade média. E a intensidade média, né, ela não está representada nesse gráfico. Partiu de 0 e foi até 8. Mas vamos pensar. Vamos pensar. Nessa situação eu poderia usar a fórmula, né? O I era 8 o tempo todo, eu quero descobrir a carga, e o tempo era 10 segundos. A quantidade de carga foi 80 Coulomb. Nesse caso vai ser mais ou menos? Menos, né? Concordam comigo? Se a corrente fosse o tempo todo zero, se a corrente fosse todo o tempo zero, quanto é que daria a quantidade de carga? Zero, não tem corrente, não tem carga, zero. Entre 0 e 80, qual é a média? Tirasse 0 e tirasse 80 nas avaliações, qual é a média? 40. Então tu vê, né, cara, se partiu de 0 e chegou em 8 sempre na mesma cadência, deve dar mais ou menos como calcular como se a corrente fosse 8, a corrente fosse 0 e fazer uma média, né? Tem que ser menos. Ah, mas espera aí, cara. Se eu quiser achar a carga, não é só multiplicar I vezes ΔT? Tu concorda que nesse caso seria equivalente a ter calculado essa área? Calcula a área desse retângulo para mim. Base 10, a altura 8. Deu quanto? 80, tá aí, ó. Pronto. Então o segredo, quando eu tiver um gráfico, intensidade de corrente elétrica versus tempo, se me perguntarem qual é a quantidade de carga, em vez de jogar na fórmula e se dar mal, tu lembra que a quantidade de carga é a área do gráfico. Esse gráfico aí é um triângulo, né? A área embaixo do gráfico é base, vezes a altura, sobre 2. A base é 10, a altura é 8, dividido por 2. E deu o 40 que a gente já esperava. Então, essa propriedade é que faltou na aula de ontem. Anota aí no cantinho, gráfico I versus T. Se te perguntar qual é a quantidade de carga, calcula a área. Calcula a área embaixo do gráfico, esta área é igual à quantidade de carga. Em alguns livros aparece um Nzinho aqui em cima de numericamente igual. Beleza, era uma das coisas que faltava comentar para essa primeira aula. Agora eu vou à dúvida da colega. Eu estou todo bobo. O colega tem dúvida, né, galera? Eu já fico todo bobo. Eu não vou poder, claro, transformar nossas aulas em correção de exercícios, mas um ou outro nós vamos fazer. FUVEST de São Paulo, lá na página 5, exercício 0115,
da física 1C, volume 1, portanto. Falava o seguinte: medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulombs, Em tempestades, raios de cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 mil amperes. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil amperes e com duração de 0,5 segundos? Show! Primeiro, ele me deu a intensidade da corrente elétrica, 300 mil amperes, e disse quanto tempo esse raio vai durar, 0,5 segundos. Eu vou supor que essa corrente é constante. Sei a corrente, 300 mil, sei o tempo, 0,5 segundos. Está dividindo, passou multiplicando, 150 mil coulombs. O raio dispara 150 mil coulombs. Ele quer saber que fração isso representa da carga total terrestre. Então, 150 mil dividido pela carga terrestre, que é de 600 mil. Vamos cortar os zerinhos, divide por 5 em cima e embaixo, 3 dozeavos, divide por 3 em cima e embaixo, 1/4. Assustador, né? Um raio carregar 1/4 da carga elétrica terrestre. Muito bem, letra C. Show! Daqui a pouco a gente já faz mais uma. Quem mais aí que tentou fazer um exercíciozinho e não fechou, não conseguiu? Sim, a gente já vai cair para a física D, né? Na física D, a gente já vai fazer na física D. Certo? Sem problema. Pessoal, não tinha mais uma? Aquela outra de gráfico ali também? É o relatório, então vamos deixar para depois, que aí eu consigo dar uma avançadinha na matéria. Montei para ti então na aula passada também alguns circuitinhos elétricos. Cheguei a montar alguns circuitinhos elétricos. Só para que tu reconhecesse quem é quem. Esse cara, como é o nome dele? Resistor. Essa aqui vai ser a nossa fonte de tensão. Fonte de tensão. E nós vamos começar a ficar mais chique daqui a pouco, né? Diferença de potencial. E aqui são os fios condutores. Fios condutores. Te falei da primeira lei de Ohm? Não, né? Então olha só. Imaginem vocês que nós vamos ao laboratório investigar o comportamento de um resistor. Como o nome já diz, ele tem a propriedade de resistir à passagem de corrente elétrica. Por isso que o nome dele é resistor. Outra coisa interessante de saber de um resistor é que nele vai ocorrer a transformação de energia elétrica em calor, energia elétrica em energia térmica, e isso é chamado de efeito Joule. Então é no resistor que ocorre o efeito Joule. Quando tu vê o equipamento elétrico aquecendo, podes pensar aí para exercitar, efeito Joule. O que é isso? Transformação de energia elétrica em energia térmica. Isso é que é o famoso efeito Joule que ocorrerá no resistor. Poxa, nós vimos que corrente elétrica se mede em ampere. Então, claro que o amperímetro vai ser o aparelho que eu posso instalar nesse circuito elétrico para medir a corrente elétrica. Voltímetros medem volts, que é a unidade que a gente vai usar para representar a tensão elétrica. Então eu poderia pegar um voltímetro e instalar ele no resistor. Futuramente eu vou te explicar aqui por que o amperímetro foi instalado de uma maneira e o voltímetro foi instalado de outra maneira. Vai ter uma aulinha chamada de instrumentos elétricos e nós vamos discutir rapidamente isso. Por enquanto, eu só quero que tu saiba que o amperímetro mede ampere e o voltímetro mede volts. Os nomes são bem justos. O cientista, quando vai fazer um estudo, ele não anota de cabeça os resultados, né? Geralmente ele faz tabela onde ele possa anotar o valor da tensão e o valor da corrente elétrica do estudo que ele está fazendo.
e nós estamos estudando o resistor X. Então fiz uma tabela para o resistor X. Quando a gente vai fazer esse estudo, é muito importante que a temperatura do resistor fique constante. A pessoa me falou que esse cara vai sofrer efeito Joule e vai esquentar. Mas eu vou fazer de tudo para a temperatura dele ficar constante, senão vai ficar perturbador o resultado, vai ficar difícil de entender. Portanto, durante o nosso estudo, a temperatura está... Como? Obrigado. Constante. Uma das formas de fazer isso é botar esse resistor num recipiente com água e gelo. Eu sei que vai estar a 0 grau. É uma forma legal de fazer isso. Fui lá, peguei a minha fonte de tensão variável, ela tem um botãozinho, eu giro o botãozinho para a direita, aumenta a tensão, para a esquerda diminui. Qualquer laboratório de quinta categoria tem isso, dá para comprar hoje na eletrônica da esquina. Tu gasta 20 pila, tu faz essa experiência na tua casa hoje. Te juro, 20 pila, tu gasta. Tem voltímetro e amperímetro, custa 5 pila, xing-ling total, mas funciona. Então, ó, deixa eu ver, fico olhando pro voltímetro, quero um número bem bonito. 10 volts, redondo. Deixa eu ver o amperímetro, mas que coincidência! Eu olho pro amperímetro e eu vejo um número bonito, só no meu laboratório virtual para isso acontecer. 5 amperes. Como é belo o resultado. Estudar pro laboratório é uma merda o resultado, tá com vírgula, é um lixo, aí quebra o equipamento, aí falta, tem que fazer a média dos resultados, é uma merda. Aqui não, é tudo bonito, olha que lindo. Aí, oh meu Deus, que legal, vim com 10 volts, 5 amperes, atravessa o cara. Deixa eu aumentar aqui a tensão elétrica, para a direita, vai, 20 volts, quanto? 10 amperes, chega a ser irritante para o cara que conhece a matéria. Triplica a tensão, 30 volts, 15 amperes. Acabou, né, cara? Tu repete esse experimento lá umas 1000 vezes, tu fica convencido que a corrente elétrica que percorre o resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Porque quando dobrou, triplicou, podemos dizer que para este resistor X, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão que o percorre. Um cara que estudou isso muito organizadamente era o Ohm. Claro, ele como bom cientista ficou desconfiado e testou várias outras situações. Imaginem vocês retirar esse resistor X e colocar um resistor Y no lugar. E refazer o teste. Não, esse resistor Y é feito de um material diferente. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa misteriosa. Aí o cara vai lá e bota 10 volts. Olha ali no perímetro, 2 amperes. 20 volts, vai. Obrigado. 30 volts. 6 amperes. Aí ele, deu um valor diferente, mas aquela regra mágica continuou valendo. A corrente que percorre o resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada. Diz que fizeram que ele fez isso até com a mãe dele. Diz que ele colocou a mãe dele aqui no lugar do resistor. E deu. Dobrava a tensão, dobrava a corrente, triplicava. Foi com o pai, desculpa, foi dia dos pais, né? Foi com o pai que ele fez isso. O querido papai. E de novo, ele fez isso com vários tipos de materiais e sempre acontecia isso. Ele se convenceu de que era uma lei geral, que até hoje é conhecida como primeira lei de Ohm. Nós poderíamos dizer que a corrente elétrica que percorre um resistor, deixa um espacinho aqui para uma palavra mágica, ó, é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. A corrente elétrica que percorre um resistor com temperatura constante, hein? Vamos fazer essa observação, por mais que já tenha sido feita lá, né? Temperatura constante. O detalhe é que com as investigações aumentando, nós descobrimos materiais que não obedecem essa regra.
Ou seja, aquilo que parecia uma lei inviolável se mostrou falha. Quando nós trabalhamos com materiais semicondutores e com outros materiais que simplesmente não são ômicos, não obedecem a essa lei, a gente vê que essa verdade que se achou no início não era tão geral assim. Para que não se perdesse essa ideia maravilhosa, a gente vai fazer uma alteração na ideia. A corrente elétrica que percorre o resistor ômico, então o resistor ômico é aquele que obedece à primeira lei de Ohm, é aquele que obedece essa relação diretamente proporcional entre V e I. Pô, olha só. Olha só. Tinha um resistor X que estava instalado aqui, né? Eu tirei ele, conectei um outro resistor Y, fiz um outro estudo parecido. Esses resistores, quem era o cara que mais resistia do entre o X e o Y? Quem era o cara que mais resistia? Eu concordo com o colega, o Y, porque para os mesmos 10 volts, o Y só deixava passar 2 amperes, enquanto o X deixava passar 5. Certo? Como é que eu vou medir o quanto esses resistores resistiam? Eu vou ter que inventar uma grandeza física nova nessa aula. Eu vou ter que inventar a grandeza física chamada resistência elétrica. Resistência elétrica. Isto é uma invenção, é uma definição, então não tem como deduzir a fórmula para ti. Porque alguém chegou e disse: olha, cara, uma boa maneira de medir a resistência elétrica de um resistor, seja ele ômico ou não, é tu pegar o V que está atuando no cara e dividir pelo I. É tu pegar quantos volts atua um sujeito e dividir pela intensidade de corrente elétrica que eu percorre. Ah, ô fulano, será que é verdade? Será que isso não é um delírio teu? Não, cara, estou te dizendo, eu fiz um experimento lá e confirmei que essa ideia é boa. Vamos ver se é verdade isso está me enganando. Vamos calcular o R do resistor X. Me ajudem. Qual dos 3 experimentos nós devemos usar para calcular o R do resistor X? A primeira, a segunda ou a terceira? Qualquer uma. Obrigado, diretamente proporcional, né? Vou pegar a primeira. 10 volts dividido para 5 amperes vai dar 2 volts por ampere. Vamos calcular a resistência do resistor Y, por favor. Minha mãe mandou, pode usar qualquer uma, vamos usar a última. 30 volts dividido por 6 amperes dá uma resistência de 5 volts por ampere. Interpretação física. O resistor X exige 2 volts para poder passar 1 ampere. O resistor Y exige 5 volts para poder passar 1 ampere. Realmente, né, já que o resistor Y exige mais tensão para passar 1 ampere, ele é mais resistivo, certo? Então tu vê a ideia que alguém criou de que resistência elétrica é V sobre I, não é uma ideia absurda, uma ideia que na prática tem efeito. Como ninguém achou nenhum defeito nessa ideia, então até hoje existe esta definição nos livros de física, resistência elétrica. Ah, quem é o cara que mais se destacou no estudo desse tipo de coisa até agora? Ah, foi o Ohm. Esse Ohm é foda, cara. Ah, então vamos chamar volt por ampere de Ohm para puxar o saco do cara. Então tá bom. Vai ficar 2 Ohm, que é essa letrinha grega aqui, o ômega. Uma vez na vida eu desenho ela razoável, tá vendo? É, vejam o ômega bonito, olha aí que legal. Agora, olha o meu ômega, ele vai ficar isso, ó. Tá? Com o passar do tempo ele vai virar essa coisa absurda. Beleza? Vou caprichar um pouquinho ainda. Ó, ó o ômega que bonito que tá ficando. Certo? Que nenhum grego assista o vídeo jamais, morrerá de ódio. Este é o ômega meia boca. Muito bem. Ohm, 2 ohms, 5 ohms. Cara, agora que nós sabemos qual é a definição de resistência elétrica, eu posso retraduzir a primeira lei de Ohm de uma forma bem prática. Eu posso dizer que a primeira lei de Ohm se traduz assim, ó. R é uma constante, desde que a temperatura seja constante. Desde que a temperatura seja constante. Mesmo um resistor ômico variando de temperatura, varia a sua resistência. Outra coisa legal, já que o V e o I do resistor ômico é diretamente proporcional, sempre que eu for fazer o gráfico, vai ter que dar uma reta. Se não for uma reta, o resistor não é ômico. Não obedece a primeira lei de Ohm.
né? A matemática nos ensinou isso, né? Dobra e dobra, triplica e triplica, o gráfico dá uma reta. Equação de primeiro grau e ainda, né, linear, que é aquela que passa pelo 0, 0, né? Um caso especial da função afina. Função linear. Amigo! Eu esqueço que aqui na região a galera prefere U em vez de V. Eu gosto de usar V de volts. Sempre usei V de volts. Eu chamo essa formulazinha de fórmula sagrada dos circuitos elétricos, porque ela e uma pitada de bom senso resolve quase tudo. Mas aqui na nossa região tem uma universidade aqui na vizinha, né, que é a URI, não tem essa? E aí eu não sei, acho que por isso e por outros motivos, né, o URI faz mais sucesso do que o VRI. Então vamos de URI, não tem problema, isso é frescura. Eu gosto de V de volts, a UFSC também usa V, né? Então, como a gente ainda está em Santa Catarina, meus queridos, eu uso V. Quem vai fazer a UFSC não fica procurando o URI lá que não vai ter, tá? Vai ter essa outra aí. Não muda nada. 3 perguntas, né? Eu te pergunto R, como eu fiz, mas eu posso fornecer R e I te pedir o V, ou ainda te fornecer V e R te pedir o I, que seriam os 3 circuitos elétricos mais simples que poderiam surgir para a gente. Eu quero fazer, só por desencargo de consciência, um exemplozinho de cada desses mais bobinhos para a gente avançar na matéria.